Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha que gracinha que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Nós vamos fazer esse mini gatinho amigurumi, que também pode ser uma mini gatinha. E eles ficaram muito fofos. Olha como que eles ficaram lindos. E esse mini gatinho, ele ficou com quase 7 centímetros. E eu usei a agulha 1,25 milímetros e o fio Cleia. E aqui nesse gatinho não tem costura. Aqui no corpo, na cabeça e nessas duas patinhas da frente. Vai ter costura aqui nessas patinhas traseiras, nas orelhinhas e no rabinho, tá bom? Então tá uma aula bem legal de fazer. E se você já gostou do nosso gatinho, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo. Compartilha também este vídeo com aquelas amigas que você sabe que gostam de aulas de amigurumis. E se você fizer o seu gatinho ou alguma outra aula aqui do nosso canal, você pode compartilhar conosco a foto lá no nosso grupo do Facebook, tá bom? Se você ainda não participa, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos agora começar a nossa aula. Para poder fazer o mini gatinho, eu usei fibra, usei agulha de costura, a agulha, como eu falei para vocês, 1,25 milímetros, usei tesoura também, tá? Não tá aqui, mas eu usei. E os fios que eu usei para poder fazer o mini gatinho, olha, tem essa cor aqui, que eu usei para poder fazer o corpinho, é o fio Cleia 9900, é o fio areia, tá bom? Para poder fazer a coleirinha, usei esse fio rosa, que é o fio Cleia também. É o número, esse fio rosa aqui, 3526. E para poder fazer essa outra coleirinha aqui, eu usei o fio Camila, que é o 00352. Não sei o nome dessa cor. Mas esse fio aqui, ó, que inclusive é bem bonito. E é um fio que eu estou usando num próximo projeto que vai vir aqui pro canal. Tá bem bonito também, uma gracinha. Então, foram esses fios que eu usei, esses materiais que eu usei. Ah, e tem também o fio para bordado, que eu usei aqui para poder fazer os detalhes do rostinho, tá bom? É fio para bordado. Mas você pode usar a sua criatividade e usar outros fios também, tá bom? Tem muita gente me perguntando se tem como fazer com o fio amigurumi, e eu acredito que tem como sim, tá? Inclusive, no mini cachorrinho, teve uma aluna que falou nos comentários do vídeo que fez com fio amigurumi, porém eu não vi e também não sei qual o tamanho que ficou. Mas eu acredito que dá pra fazer sim. Não tenho como dar certeza porque eu não fiz, tá? Eu já vi outras pessoas fazendo mini cachorrinho com o fio Anne, tá bom? E ficou uma gracinha também. Então é isso, gente. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar fazendo as patinhas da frente. Então, nós vamos iniciar colocando dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxa o fio para poder fechar o anel mágico. E agora, na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, vamos fazer por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, fiz 2 pontos baixos, 3 e no próximo um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 15 pontos. Agora, na carreira 4, nós vamos fazer por toda a volta ponto baixo sobre cada ponto da base, mas nós vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto, tá? Vai fazer dessa forma por toda a volta. E no final dessa carreira, vai ficar também com 15 pontos. Carreira 5, e vamos fazer nessa carreira também ponto baixo sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alcinhas do ponto. E no final dessa carreira também vai ficar com 15 pontos. Na carreira 6, nós vamos começar fazendo
4 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, e agora nós vamos fazer 3 diminuições. Então, fiz uma diminuição. Duas. E 3 diminuições. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo para cada ponto da base, até chegar no marcador. Vai ser um total de 5 pontos. Já fiz 3, 4 e 5. E no final dessa carreira, vai ficar com 12 pontos. Agora, da carreira 7 até a carreira 11, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 12 pontos. Depois de terminar a carreira 11, nós vamos colocar a fibra, antes da gente continuar as carreiras. Então, você vai colocar a fibra somente aqui na parte de baixo da patinha, tá? E aí você vai precisar de um objeto para poder empurrar essa fibra. Aqui eu estou usando esse refil de caneta, porque fica mais fácil para poder empurrar. E aí você vai encher com fibra, não precisa colocar até em cima não, tá bom? Vai colocar mais nessa parte aqui de baixo. Colocar mais um pouco aqui. E aí, quando você estiver colocando a fibra, você molda assim, ó, a patinha, para ela poder ficar com formato mesmo de patinha, tá? Vai colocando a fibra e vai moldando. Aperta aqui embaixo, olha. E aqui já está bom, ó. Não enchi tudo não. Mas não precisa encher tudo. E agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Então, nós vamos começar fazendo 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo faz uma diminuição. Você vai fazer essa sequência mais uma vez e no final dessa carreira vai ficar com 10 pontos. Nas carreiras 13 e 14, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base e em cada carreira precisa ter 10 pontos. Para finalizar essa patinha, depois que você terminar a carreira 14, aí você faz mais 4 pontos baixos. Então, fiz 2, 3, 4 pontos baixos. Vamos fechar essa peça com ponto baixo. Então, você vai para o próximo ponto e também no ponto de trás e faz um ponto baixíssimo. Aliás, um ponto baixo. Vai para o próximo e para o ponto de trás também e faz outro ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até fechar toda essa peça. Então, já fiz 3 vezes e agora faço a última. Então, vai ficar aqui com 4 pontos. A patinha está finalizada, agora você vai fazer outra igual a essa. E para poder finalizar aqui, você corta o fio, não precisa deixar grande, tá? Porque não vai ter costura nessa patinha da frente. E aqui você faz uma correntinha e puxa para poder formar um nó. E assim vai ficar a patinha. Vamos começar a fazer o corpo e nós vamos iniciar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, fiz 1, 2, 3, 5 e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico e agora nós vamos seguir fazendo carreiras de aumento para poder crescer esse corpo. Então, na carreira 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto da base.
vamos fazer aumento por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento até ficar com 36 pontos. Então, na carreira 3, você faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 18 pontos. Na carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento. No final fica com 24. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento. No final vai ficar com 30 pontos. E por último, na carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 36 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras aqui de aumento. Você segue fazendo as suas. E quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, da carreira 7 até a carreira 10, vamos fazer um ponto para cada ponto da base. E em cada carreira vai ficar com 36 pontos. Na carreira 11, vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz 3 pontos baixos, 4, e no próximo faz uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Agora, nas carreiras 12, 13 e 14, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 30 pontos. Vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Então, na carreira 15, você faz 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Fiz 2, 3 e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. A carreira 16 é a carreira que nós vamos colocar os braços. Então, nós vamos iniciar fazendo 8 pontos baixos. Fiz 2, 3, fiz aqui os 8 pontos baixos e agora nós vamos colocar o primeiro, eu falei braço, né? Mas é patinha, a primeira patinha. Então, você vai passar a agulha aqui no ponto baixo da patinha e vai passar também no próximo ponto aqui do corpo. E nós vamos fazer dessa forma até unir a patinha com o corpo. Então, já fiz 2, 3 e 4 pontos baixos, que é a quantidade de pontos que tem aqui na patinha. Vamos pegar a próxima patinha e vamos passar também aqui. E vamos fazer da mesma forma. Fazer 1, 2, cuidado para não pular nenhum ponto, tá? 3, e 4 pontos baixos. Assim, as duas patinhas já estão unidas aqui no corpinho. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo para cada ponto da base, até chegar no marcador. Vai ser um total de 8 pontos baixos. E no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Na carreira 17, vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 24 pontos. Na carreira 18, vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos. Fiz 1, 2 e no próximo uma diminuição. Essa é a última carreira do corpinho. E no final vai ficar com 18 pontos. Vamos iniciar agora a cabeça. Como eu tinha falado, a carreira 18 era a última carreira do corpo. E agora, na primeira carreira da cabeça, nós vamos fazer ponto baixo para cada ponto da base e vamos colocar a agulha somente na alça da frente. Vamos fazer dessa forma por toda a volta, colocando somente nessa alcinha da frente.
e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Carreira 2, e vamos começar a fazer as carreiras de aumento. Então, nessa carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e no próximo, um aumento. No final, vai ficar com 24 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras até ficar com 36 pontos. Então, na carreira 3, faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 30 pontos. E na carreira 4, faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 36 pontos. E quando você terminar essas carreiras de aumento, você pode colocar a fibra, tá bom? Por toda a peça. Eu vou seguir fazendo as minhas carreiras aqui. E quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer agora as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer da carreira 5 até a carreira 10. E em cada carreira precisa ter 36 pontos. Vamos fazer agora as carreiras de diminuições. Então, na carreira 11, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3 pontos baixos, 4, e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Aliás, 24 não, 30 pontos. A próxima carreira, que é a carreira 12, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, porque aí vai ficar com 24. Carreira 13, 2 pontos baixos e uma diminuição, no final fica com 18. Carreira 14, 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No final vai ficar com 12 pontos. E por último, na carreira 15, faz 6 diminuições, tá bom? Que vai ficar com 6 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras de diminuição. Quando você for colocar a fibra, distribui, tá? A fibra por toda a parte da peça, por toda a peça, para ficar com formato mesmo redondinho de cabeça, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno. Terminei todas as carreiras da cabeça, aí eu cortei o fio e puxei o fio todo daqui, tá bom? E com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer aqui a finalização. Então, você vai passar a agulha de fora para dentro, nesses 6 pontos que ficaram, mas você vai colocar a agulha somente na alcinha da frente, tá bom? E vai fazer isso por 6 vezes. Então, passei aqui nos 6 pontos baixos, agora é só puxar para poder fechar. E agora, você passa esse fio aqui, ó, no meio e leva aqui para trás da peça. E aqui atrás da peça, você pode dar alguns nós, tá bom? Pode fazer o arremate e cortar o restante do fio. A patinha traseira, gente, é do mesmo jeito aqui no início que a patinha da frente, tá bom? Aqui no início, você vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, você vai fazer aumento por toda a volta, vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, 3 pontos baixos e um aumento, vai fazer isso por 3 vezes, vai ficar com 15 pontos. Na carreira 4, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, mas vai colocar a agulha somente na alça de trás. E na carreira 5, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, vai colocar a agulha nas duas alças mesmo e vai ficar também com 15 pontos. E na carreira 6, vai fazer 4 pontos baixos, 3 diminuições e 5 pontos baixos, que vai ficar um total de 12 pontos. Então, aqui no início é da mesma forma que foi feito lá na patinha da frente, tá bom? E vai mudar agora nas próximas carreiras. Então, você vai fazer nessa patinha traseira, da carreira 7 até a carreira 12, ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira vai ficar com 12 pontos. Eu vou fazer as minhas aqui e quando eu terminar eu retorno. Depois de terminar a patinha, você pode colocar a fibra e vai ser no mesmo esquema da patinha da frente, tá bom? Você vai colocar a fibra somente aqui na parte de baixo, não precisa encher tudo não. Vai colocar até aqui mais ou menos, tá bom? Não precisa encher tudo. E aqui você vai moldando
igual fez na outra, tá bom? Vai colocando a fibra. E quando você empurrar, você molda aqui, ó, pra ficar o formato mesmo de patinha, tá bom? Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho. Prontinho, já está bom de enchimento. E agora, para poder finalizar essa peça, nós vamos fechar com ponto baixo. Então, coloca a agulha no próximo ponto e no ponto de trás e faz um ponto baixo. Vai fazer dessa forma até fechar completamente essa peça. Então, já fiz 2 pontos baixos, 3, 4 e 5 pontos baixos. Essa peça aqui vai precisar de costura, então você vai precisar deixar um tamanho maior aqui de fio para você poder costurar lá na peça. E para poder finalizar, faz uma correntinha e puxa todo o fio para poder formar o nó. E agora é só fazer outra patinha igual a essa. Vamos fazer a orelhinha. E para poder começar, nós vamos colocar dentro do anel mágico 7 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Puxa o anel mágico. Não precisa fechar tudo, tá bom? Porque senão vai ficar difícil de fazer a segunda carreira. Depois que terminar a segunda carreira, você puxa o restante. E aqui na segunda carreira, nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto da base. Então, vai ficar também com 7 pontos. Então, já fiz 3. Fiz os 7 pontos baixos na segunda carreira. Vira a peça assim, ó, para ela poder ficar do lado certo. E agora você pode puxar esse fio por completo, para ele poder fechar aqui totalmente essa peça. Vai ficar um pouquinho difícil, porque essa peça é bem pequenininha. Mas nós vamos fazer uma carreira de aumento agora, na carreira 3. Então, vai facilitar agora. Então, nessa carreira 3, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 14 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 14 pontos. Para finalizar essa peça, nós vamos fechar com ponto baixo. Então, vamos para o próximo ponto e para o ponto aqui de trás também. E faz um ponto baixo. Vamos seguir fazendo desse jeito até fechar completamente a peça. Então, já fiz 2 pontos baixos. 3. 4. 5 e 6 pontos baixos. A orelhinha já está pronta. Agora, você corta o fio, deixa um pedaço, tá bom? Porque tem costura nessa orelha. Deixa eu cortar esse fio aqui do marcador. E para finalizar, faz uma correntinha e puxa o fio. Prontinho, a orelha vai ficar assim. E agora é só você fazer outra igual a essa. Vamos fazer o rabinho. E para começar, nós vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos.
Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Todas as carreiras do rabinho vai ter 6 pontos, tá bom? Vai ser só isso. Vai ser um pouco difícil aqui no início, tá bom? Porque como a peça é muito pequena, tem um pouco de dificuldade aqui na hora de fazer as primeiras carreiras. Então, na segunda carreira, nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto da base. E também vai ficar com 6 pontos. E aqui você pode perceber que eu não puxei o fio todo, tá? Para fechar o anel mágico. Porque senão fica difícil para fazer essa segunda carreira. Então, aqui já fiz 5 pontos. E 6 pontos baixos. Vira a peça, tá? Para ela poder ficar do lado certo aqui. É no mesmo esquema que foi feito a orelhinha. Precisa virar a peça, porque conforme a gente vai fazendo a carreira, ela vai virando. E agora aqui é só puxar o fio inicial para poder fechar completamente o anel mágico. Então, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer até a carreira 9. E cada carreira precisa ter 6 pontos. Então, vou fazer as minhas aqui e quando eu terminar eu retorno. O rabinho ficou assim. Eu já cortei o fio aqui, você precisa deixar um pedaço, tá bom? Para poder fazer a costura. E agora aqui é só colocar a agulha no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. E puxa o fio todo aqui do último ponto. Vamos agora costurar as peças aqui na nossa gatinha. E eu já costurei essa pata aqui, ó. E para você posicionar, você vai colocar a peça assim e vai encaixar as patinhas aqui do lado, tá bom? Aí você coloca o alfinete, verifica se está certinho, verifica se está com a patinha na mesma altura que a outra, tá bom? E olha direitinho para ver se está na posição certa, tá bom? Antes de começar a costurar. Aqui é mais visual mesmo, você precisa colocar e verificar se tá certo ou não, tá bom? Antes de começar a fazer a costura. E para poder costurar, eu vou fazer a costura perfeita em amigurumi e ela é da seguinte forma, eu passo a agulha aqui, ó. Se você ainda não sabe como faz essa costura, eu vou ensinar aqui pra você. Você vai passar a agulha na mesma direção que está aqui, ó. Esse fio. E quando você voltar aqui para a patinha, você passa por essas duas alcinhas aqui do ponto baixo. Para ir para o próximo ponto, eu estou nesse ponto aqui. Para ir para o próximo ponto, eu passo aqui nessas duas alcinhas que eu chamo de V. E quando você passa por essas alcinhas, você chega no próximo ponto. Eu gosto de fazer a costura desse jeito, porque assim não dá para parecer o fio que eu estou fazendo a costura. Olha, eu estava nesse ponto, agora eu vou descer aqui no outro ponto. E eu vou descer em direção ao corpo. Aqui eu vou passar pelo corpo. Sempre coloco a agulha aqui, ó, na mesma direção que está saindo o fio. E levo para outro local, nessa direção que eu estou fazendo a costura. Vou subir novamente com essa agulha aqui para a patinha, passando por essas duas alcinhas aqui do ponto baixo. Vou para o próximo ponto, então passo aqui nessas duas alcinhas que eu chamo de V. Talvez aqui fica difícil para você enxergar, porque essa peça é bem pequenininha, né? Mas já tenho outros vídeos aqui no canal de costura,
Eu vou até deixar o card aqui em cima. E vou deixar também na descrição do vídeo os outros vídeos de costura que tem aqui no canal, tá bom? Se você ainda não sabe como fazer essa costura, vale a pena você aprender. Fica uma costura bem bonita, fica com um acabamento perfeito mesmo. Olha, estou chegando aqui no final. Vou passar aqui nesse cantinho aqui, só para segurar aqui. Só para ficar mais firme essa lateral aqui, então eu vou subir em direção à patinha, passando aqui por esse ponto. Olha, a costura ela fica bem bonita mesmo. Fica bem firme, bem segura. E aqui, agora eu levo esse fio para outro local, para poder dar alguns nós e fazer o arremate desse fio aqui que restou. E a patinha, ela ficou costurada assim. Vamos costurar as orelhas agora. Na verdade, já costurei essa daqui. E eu coloquei esses alfinetes aqui, ó. Que aí segura as patinhas aqui no corpinho e fica mais fácil para poder costurar. E aqui, para poder costurar as orelhas, eu posicionei aqui, ó. Pode perceber que aqui tem o meio, onde nós finalizamos a cabeça. E duas carreiras depois, ó, tem o meio, então pulo essa carreira. Já posicionei essa orelha. Aqui esse lado aqui da mesma forma. Aqui está o meio, pulei essa carreira e posicionei essa outra orelhinha. Não vai ficar muito distante uma orelha da outra, não. E a costura aqui na orelha é um pouco diferente aqui da patinha. Então, eu faço o seguinte. Aqui está saindo o fio, eu passo a agulha aqui na cabeça. E para voltar com a agulha aqui na parte da frente, eu passo aqui na orelha, ó. E trago o fio aqui pra frente. Vou levar o fio novamente lá pra trás. Então, eu passo aqui pelo corpinho, pela cabeça. E vou fazendo esse processo por toda a orelha, ó. Vou voltar novamente aqui, passando pela orelha. Trago aqui pra frente esse fio. E agora retorno lá pra trás, passando aqui pela cabeça. E quando você estiver passando aqui na cabeça, não passa a agulha muito distante não, tá bom? Passa com ela mais próxima aqui da orelha. Olha, pode perceber que ela está saindo aqui atrás, ó, bem próxima da orelha, tá bom? Então, eu vou costurando desse jeito por toda a orelha, até ficar bem firme. Então, eu vou costurar aqui e quando eu terminar, eu retorno com você. Para poder costurar o rabinho, você vai colocar a sua gatinha sentada assim, ó. E vai colocar aqui, ó. Tá vendo? E aqui você segura, vê se tá no meio certinho aqui. E coloca o alfinete para poder segurar. Deixa eu ver aqui se tá na posição certa. Aí você coloca para sentar. Aqui no caso não tá sentando direito por causa do alfinete que tá aqui embaixo. Deixa eu colocar ele aqui pra frente, pra ver se a altura aqui tá boa. Tá boa assim. Então, você posiciona com o alfinete, tá? Verifica se está certinho, na posição certa, pra começar a fazer a costura. Deixa eu colocar a agulha aqui. E aqui, para poder costurar, eu vou fazer a costura perfeita também. Por mais que seja pequena essa peça, eu gosto de costurar dessa forma, porque assim o fio ele fica escondido, como eu falei pra você. Então, eu passo a agulha aqui no corpinho e volto com ela aqui
no rabinho, passando de fora para dentro. E aí eu passo nessas duas alcinhas, deixa eu posicionar esse alfinete aqui. E aí eu passo nessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixo, de fora para dentro. Puxo o fio. Para ir para o próximo ponto, eu passo aqui nessas duas alcinhas que tem aqui do ponto baixo, para ir para o próximo ponto. E para descer novamente aqui no corpo, eu desço no próximo ponto. Como eu falei pra você, eu gosto de costurar dessa forma, tá bom? Mas você pode costurar da forma também que você quiser, que for mais fácil pra você, tá? Aqui, como a peça é bem pequenininha, fica difícil pra poder ver, né? Pra poder entender. Mas é dessa forma que eu costuro. E aí, eu vou costurar o rabinho dessa forma por toda a volta. Quando você estiver costurando, verifica se o rabinho está na posição certa, tá? Porque conforme a gente vai costurando, é normal a peça se movimentar. E aí, se ela se movimentar, você coloca no lugar certo novamente, tá bom? Então, eu vou terminar a costura aqui. Quando eu terminar, eu retorno. Vamos bordar agora os detalhes aqui no rosto da gatinha. E eu estou usando o fio para bordado preto, tá bom? E você, quando cortar o fio, corta um tamanho bom, porque nós vamos fazer todos os detalhes com esse mesmo fio, tá? Então, aqui para poder bordar os olhos, eu contei aqui dessa carreira, dessa primeira carreira aqui da cabeça, comecei a contar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na oitava carreira, eu coloquei um alfinete. E entre um olho e outro tem 1, 2, 3, 4 pontos baixos de separação. Então, você posiciona os olhos, tá? Vê se tá certinho. A posição está certa para depois você começar a bordar. E para bordar, eu vou passar esse fio aqui onde está esse alfinete. Esse bordado aqui eu já ensinei nos outros mini amigurumis, tá bom? Mas talvez você ainda não viu outro vídeo meu, então eu vou estar ensinando aqui. Se você já fez algum outro mini amigurumi aqui do canal, é da mesma forma, tá bom? Que eu ensinei nos outros vídeos. E aqui, para poder bordar, você vai levar o fio aqui para trás, dessa forma, e segura com esse dedo aqui. E aí, você vai passar a agulha aqui onde já está esse fio e vai levar aqui para o ponto de cima. É importante que esse fio fique por baixo da agulha, tá? E aí, você puxa aqui com cuidado. E ele vai formar aqui o olhinho. E aqui você vai regular do tamanho que você quer. Como eu quero ele um pouco maiorzinho, assim, eu não vou puxar muito. E aí, eu passo o fio aqui nesse mesmo local e levo lá pra trás. Cuidado aqui pro fio não embolar, tá bom? Que ele pode embolar aqui, então você só puxa assim, ó. Prontinho. E aqui você vai acertar o olhinho. Acerta com a agulha assim, ó. Pra ele ficar mais abertinho. E prontinho. Agora, para poder fazer os cílios, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa agulha daqui. E vou separar um fio apenas aqui.
E aí você vai voltar com esse fio, sempre passando aqui no mesmo local que está saindo, tá bom? E vai voltar com ele aqui para a lateral desse olho, bem aqui no cantinho. Vai levar esse fio aqui para cima, assim, na lateral, e vai descer com ele nesse ponto aqui de baixo. E agora você vai voltar com ele passando aqui no cantinho. Vai formar uns cílios aqui bem pequenininho. Pode levar esse fio aqui para outro lugar da cabeça, aqui na frente mesmo, porque nós vamos fazer o outro lado. E não puxa muito, porque senão ele vai acabar entrando aqui por dentro da peça. Leva o fio aqui para o outro cantinho desse olho e faça a mesma coisa. Passo o fio aqui para cima e desço aqui na parte de baixo, para poder fazer os cílios aqui de baixo. Passo o fio aqui no cantinho e levo ele aqui para trás. Não puxa muito. E os olhinhos, eles vão ficar assim. Agora, nós vamos fazer o focinho. E para poder fazer o focinho, eu vou separar aqui 3 fios. Agora, aqui para poder fazer o focinho, eu vou localizar o meio aqui entre os olhos. Uma carreira abaixo daqui dos olhos. E eu quero esse focinho bem pequenininho. Então, eu vou passar ele aqui no meio desse ponto aqui. E vou levar ele aqui no meio desse ponto que está ao lado. E já levo aqui no meio desses 2 pontos que eu acabei de passar o fio. Olha, ele vai ficar bem pequenininho, tá? Mas é porque eu gosto assim do detalhe bem pequeno mesmo. E agora, eu vou preencher aqui, vou fazer um triângulo primeiro, antes de preencher. Então, vou levar a agulha passando aqui, desse lado, para o outro lado. E bordado é assim mesmo, gente, tem que ter paciência, tá? Pra poder fazer, pra ficar um trabalho mais bonito. Porque o amigurumi já tá todo pronto. Então, agora, na hora dos detalhes, tem que ter bastante atenção, pra ficar um trabalho com acabamento bonito. Aqui eu vou levar, vou passar com esse fio aqui e vou trazer aqui pro lado, só para eu ter noção de onde eu vou passar o fio agora da próxima vez. Porque aqui, ó, ele já quase fechou o triângulo, mas ainda não está completamente fechado. Então, eu vou voltar com esse fio aqui, passando no mesmo local, e vou trazer aqui pro meio. E agora, eu vou passar aqui pra cima. E vou levar lá pra trás. Olha, ficou todo preenchido esse triângulo aqui. Agora, vamos fazer os detalhes com um fio apenas. Deixa eu levar esse fio aqui pra trás. Eu trago todos os fios aqui pra trás para depois fazer
o arremate, tá? Dar alguns nós nesse fio e cortar o restante. Então, sempre que você estiver fazendo algum bordado, você sempre leva o fio lá pra trás, pra fazer os arremates lá atrás, porque fica feio quando ele é feito aqui na frente. Então, agora eu vou retornar apenas com um fio. Deixa eu pegar aqui desses dois aqui que ainda não usei. Então, agora que eu trago esse fio aqui pra frente, passando aqui no meio desse focinho que eu acabei de fazer. E agora leva esse fio aqui pra baixo, 2 carreiras aqui, abaixo do focinho, e vou entrar com a agulha nessa lateral aqui, na mesma carreira que nós terminamos aqui o focinho, que está essa ponta aqui do focinho, 2 pontos baixos depois, ó. 1, 2. E agora vamos fazer os detalhes aqui, ó. O detalhe do pelinho. Então, na altura aqui do olho, eu passo a agulha, dois pontos também depois do olho, e desço nessa mesma carreira que eu acabei de passar aqui, ó. E agora, vou passar aqui no meio e já vou levar para o outro lado. 2 pontos baixos depois do focinho e na carreira que está aqui finalizado, onde está essa pontinha aqui do focinho. E aqui faço a mesma coisa. 2 pontos baixos depois do olhinho. E levo aqui pra baixo. Deixa eu ver se esse fio vai dar pra fazer a boquinha. Não, não vai dar não. Então, eu vou levar ele lá pra trás. Puxa com cuidado, tá? Pra você não puxar muito forte, porque senão o fio vai entrar na peça. Agora, eu vou usar esse último fio aqui, ó, que ele está maior, pra poder fazer a boquinha. Então, volto com o fio aqui no mesmo local. E vou levar aqui na lateral. Deixa eu passar aqui na parte de cima. Aqui, ó. Aqui está o meio, está o finalzinho desse detalhe. Então, um pontinho aqui acima, eu passo o fio. Vou passar o fio aqui no meio, vou levar aqui para outro local. E agora, eu vou voltar aqui do lado, desse outro lado aqui, ó. Na mesma altura que está o outro lado. E aqui, eu passo no meio e já levo lá para trás. Ó, percebe que ele puxou bastante? Então, aqui é só acertar, ó. Pra boquinha ficar mais aberta. E agora aqui atrás com esses fios, você vai fazer o seguinte. Você vai dar alguns nós. Olha, esses daqui estão juntos. Então, eu vou dar alguns nós aqui neles. No primeiro nó, você não aperta muito não, tá? No segundo, você já pode apertar.
E agora é só levar esses fios para outro local aqui da cabeça, na parte de trás mesmo, tá bom? E cortar o restante. Aqui é só empurrar com a agulha assim, ó, de costura, que ele vai sumir. Se o ponto ficar um pouquinho aberto, você afasta o ponto assim, ó, com a agulha, que ele vai fechar novamente. E aqui com esses 2 fios, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, tá bom? Do mesmo jeitinho, e vai cortar o restante do fio. Vamos fazer a coleirinha da gatinha, e você vai fazer correntinhas, até ficar de um tamanho bom que dê aqui no pescoço. Deixa esse fio aqui um pouco maior, tá bom? Pra você arrematar ele depois. Então, aqui eu vou fazer as correntinhas e a quantidade vai depender do tamanho aqui do pescoço, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Olha, fiz 21 correntinhas e já deu o tamanho aqui ideal pra minha gatinha. E depois que você fizer as suas correntinhas aí, da quantidade necessária para a sua gatinha, nós vamos voltar fazendo... Aqui tinha soltado um ponto, deixa eu fazer ele aqui. Então, nós vamos voltar fazendo ponto baixíssimo, a partir da segunda correntinha. Então, em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer até chegar aqui. Voltei fazendo ponto baixíssimo por todas as correntinhas. Agora aqui, só cortar o fio, deixa um pedaço. E aí, você faz uma correntinha e puxa o fio para poder formar um nó aqui. Pode dar 2 nós nesses 2 fios aqui. E agora, vamos colocar aqui na gatinha. E aí, é só colocar aqui, ó. Deixa eu colocar esse alfinete aqui para poder segurar. Você vai precisar de uma agulha de costura para poder finalizar aqui essa coleirinha. Passa o fio aqui, ó, nessa ponta. E aqui você pode dar 2 nós. Agora é só levar esse fio, passa bem aqui por baixo, leva esses 2 fios aqui pra trás e corta o restante. E prontinho, a coleirinha ela vai ficar assim. Olha que gracinha que fica. E o nosso gatinho ficou pronto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, minha amiga. Se você gostou, não esquece, tá bom? De deixar o gostei aqui nesse vídeo. E compartilha conosco a foto do seu gatinho lá no nosso grupo no Facebook. Eu vou adorar muito ver o seu trabalho, tá bom? Se você não participa, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, beijos e até a próxima aula!